Quem está pronto para aprender aí, para fluir na palavra de Deus? Dá um aleluia aí. Eu quero orar com você antes de nós iniciarmos a ministração. Mas fala comigo assim antes. O temor é o princípio. Fala de novo. O temor é o princípio. É o tema da palavra de hoje e daqui a pouquinho você vai entender o porquê, ok? Feche os seus olhos e fale com o Pai. Não faça uma oração ensaiada, faça a oração que vier do seu coração e peça com toda a honestidade que o Senhor fale com você nessa manhã, sabe? Com toda a transparência, toda a vulnerabilidade que você tem, fala: Deus, eu estou aqui para ouvir a Tua voz. Pai, me surpreenda hoje mais uma vez, como a Tua palavra sempre faz. Senhor, fale comigo. Pai, use, Senhor, o pastorais, Senhor, para falar com a igreja, como tem usado já o louvor, as pessoas que vieram até aqui em orações, em ensinamentos, em ministrações. Continue usando todos que estão envolvidos no serviço da Tua casa e da Tua obra, para que a Tua palavra chegue aos meus ouvidos com entendimento, com clareza, com autoridade. Pai, que ela possa ganhar um espaço muito especial em minha vida, Senhor. E que eu venha a ser transformado. Se não for completamente, que eu venha a ter uma evolução importante para o propósito que o Senhor determinou para a minha vida, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha hoje pela Tua graça e misericórdia, mais uma vez, guiar esse momento, guiar a minha vida, Senhor. Uma pessoa falha, uma pessoa com defeitos, mas que aceitou o desafio de ministrar a Tua palavra, Senhor. Pai, que a Tua graça se manifeste, porque eu não sou digno desse papel, mas se o Senhor me colocou aqui é porque eu tenho que exercê-lo, Senhor. Então que eu possa fazê-lo com excelência e guiado pelo Teu Espírito Santo, porque esse é o penhor do meu ministério, é onde eu me apoio, é onde eu me escoro, e é nisso que eu tenho confiança para subir aqui em cima, para poder abrir a boca e falar a Tua palavra, Senhor. Guie esse momento, que não venha ser opinião humana a ser falada, mas sim a voz do Espírito Santo, a voz de Deus a ser ministrada à Tua igreja, Pai. E que essa voz não pare em nós, que ela reverbere, que ela continue sendo pregada nos nossos lares, nos nossos trabalhos. Se não for, Senhor, verbalmente, que seja pelo menos, Senhor, no testemunho e na atitude. É o que eu te oro no nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Glória a Deus. Fala assim de novo comigo. O temor é o princípio. Provérbios 1:7, que é o capítulo que eu vou trabalhar com vocês hoje, fala um pouquinho sobre isso. E eu tenho que, antes de pregar, eu tenho que desmistificar algumas palavras. Em especial a palavra temor. Porque é muito comum você ler temor e já associar isso a medo, certo? Quem associa logo a medo, temor, quando você ouve temor? É automático, você ouve temor, você lembra de medo. E todas as variáveis da palavra temor, tanto em hebraico como em grego, que eu fui pesquisar, o que menos quer expressar, essa palavra, quando você analisa a exegese, é a palavra medo. É o que menos quer expressar. Eu quero hoje desmistificar isso, tá? Com você. E fala assim, Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, ou da sabedoria, em algumas versões. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Por que eu escolhi esse versículo? Porque quem escreve esse versículo está falando de um tema que ele foi abençoado. Quem é o autor de Provérbios é Salomão. Se você puxar lá atrás a experiência de Deus, de Salomão com Deus, como é que começa a sua carreira? Começa em uma visão, onde Deus o pergunta o que ele queria. E ele, já na posição de poder, poderia ter pedido posses, dinheiro, influência e os inimigos vencidos. Ele estava diante de um pedido soberano que iria ser atendido. E quando Salomão pede para Deus sabedoria, vocês conhecem o texto, vocês conhecem a história, você vê que Deus se agrada imensamente disso e concede a Salomão a sabedoria. Até dá a entender, isso sou eu falando, não fala a Bíblia, que se Salomão disse outra coisa, ele não teria conseguido, talvez Deus não teria dado.
Ele só deu porque ele pediu a coisa certa, para a pessoa certa. Então você vê que Deus, por que Deus se manifestou ou validou com tanta alegria? É porque Ele aceita poderosamente, grandemente, a atitude de quem busca o saber, de quem busca entender, de quem busca descodificar algumas coisas. Há uma satisfação imensa no céu em quem busca isso, mais do que os milagres, mais do que a religiosidade, mais do que estar na igreja, mais do que atividades. Ele ama, ele abraça de tal maneira que é impressionante quem busca sabedoria. Eu lembro que essa foi uma das marcas do meu início, que quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, não era fácil entender a Bíblia. A gente lia e parecia que tinha algo lá atrás que tinha que vir para frente e que não vinha. Eu falei, Deus, eu sinto que tem algo aqui que eu não estou compreendendo, eu preciso entender. E eu dediquei alguns meses em oração, jejum, para que Ele me desse sabedoria. E mergulhei em Salmos. Eu lembro que eu mergulhei em Provérbios. Eu todos os dias, na hora do almoço, eu ia para o meu carro, naquele calor infernal no verão, e ficava lendo, só lendo, absorvendo, tal. E aquilo foi causando um efeito em mim, de me permitir entender algumas coisas, e as coisas foram evoluindo com o tempo, né? Então eu vejo que isso é uma resposta do céu para quem tem essa sede e essa busca. Então, antes de você querer buscar bênçãos, milagres, intervenções no Senhor, busque amar o conhecimento de Deus em primeiro lugar. Vou dar mais uma chance, que só 3 entenderam. Antes de você buscar o dinheiro no bolso, a sua cura, o seu milagre, as atividades, intervenções, experiências com Deus, ver anjo, procure conhecer e entender profundamente o que Deus tem para você, em nome de Jesus. Aleluia. Pode dar uma pausa bem forte ao Senhor. Conseguiu aquela imagem que eu pedi? Tem como pôr aqui atrás uma imagem do menorá? Olha que bacana. Quando Salomão faz alusão a esse exemplo, ele está falando de algo que era muito familiar para ele. Não sei se vou tentar resumir aqui bem rápido. Quem sabe como é que nasceu essa peça aqui no templo? Quem sabe? Ok. Quando Moisés está no deserto, o que ele vê? E quem fala com ele? Deus, certo? Através de quê? Da sarça. Depois de todo o processo que aconteceu, eles são livres do Egito, deixam de ser escravos, e começa o tempo de se construir o primeiro tabernáculo. Eles davam adoração e culto no deserto. Eles desmontavam e montavam todos os dias o tabernáculo, que era o primeiro tabernáculo que você pode depois ver na internet, que era desmontado. Eram funções assim, massificadas entre famílias para tornar possível isso todos os dias. Não era fácil. E Deus deu para Moisés uma instrução de construir com exatidão cada utensílio. Não foi Moisés que ficou inventando, não. Ó, você vai fazer isso, por isso, e foi dando direção um por um. Quando ele chegou na parte do menorá, que são 7 chamas, ele diz: faz uma peça segundo a imagem que você viu quando me manifestei a você no deserto. Ele busca a memória de Moisés lá atrás, quando ele viu Deus na sarça ardente. Ele vai: faça no formato da sarça. Então, se você pôr na net sarça, você vai ver que a sarça é um arbusto feio, espinhento, que tem essa copa assim. Então ele faz o menorá com 7 chamas. E assim nasce. Isso aqui é só a história de um dos utensílios, e todos eles têm uma sequência. Nada é por acaso na Bíblia. Por isso que vale a pena você amar o conhecimento. Você vai desbloquear códigos que só desbloqueia quem mergulhar. Tá? Então isso é importante e faz sentido lá na frente, coisas que você nem imagina quando você for estudar. Então eu te recomendo amar esse conhecimento e mergulhar na palavra de Deus. Aí pronto, criou a tradição. Ele ensinou inclusive como acender isso aqui. Não se acende, acabou a luz. Primeiro ponto, não se deve faltar azeite. Tanto é que se você for estudar na história o milagre dos Macabeus, aonde se nasceu
o Hanukkah, é isso? Aquele de 9 chamas? Esqueci, acho que é Hanukkah. Porque foi um milagre da guerra dos Macabeus, lá aqui, há pouco tempo já antes de Cristo. Faltou azeite, porque eles tinham voltado para o tempo, não tinha dado tempo de produzir azeite. E houve um milagre onde o último azeite durou 9 dias a mais do que o natural, para dar tempo de produzir azeite e colocar para continuar queimando. Depois você pesquisa, isso é histórico, tem a ver com a guerra dos Macabeus em Jerusalém. E aí se lançou depois um novo menorá com, não 7, mas com 9, para lembrar do milagre desse azeite que não acabou. Mas há uma ordem de acendimento, de se acender essa chama. A primeira chama é a mais importante, que é a chama do temor, é o shemar, é a presença de Deus. Então ele fala, você vai sempre acender primeiro a primeira chama, e essa chama vai acender as outras chamas. Você não pode pegar uma chama externa, que é o que eles chamam de fogo estranho. Tem até uma passagem bíblica que fala sobre o fogo estranho na Bíblia, né? E que a pessoa morre na hora, quando traz um fogo estranho para acender essa chama, tá? Aí você pega o quê? Você pega a chama do temor, da sabedoria, do temor do Senhor, e acende a da sabedoria, que é da ponta, ok? Aí depois você vem aqui de novo nessa chama e vai acendendo as outras, sempre buscando a chama do meio para acender das laterais. Cada chama tem um significado, força, conhecimento, cada uma tem um significado. Que representa isso? Que são os atributos de Deus e o que Ele pode acender em nós. Então não é só sabedoria. Quando Salomão fala disso, ele fala sobre um aspecto. Fala assim, um aspecto. Fala assim, uma chama, fala. Só que tem mais 6 que podem se acender em nós. Mais 6, quer dizer, mais 4, que acha. Ele está falando da sabedoria, que é a presença de Deus em mim, que não pode apagar. Ele fala, esse azeite não pode apagar. Tem que ter sempre azeite. Tem que ter sempre chama. Posso ouvir um aleluia? Fala para o seu irmão aí. Tem que ter sempre azeite aí, irmão. Como é que está o azeite? É só você, tá caro, né? É porque é caro. Tem que comprar. Como fala a parábola das virgens, que não foram comprar azeite. Por quê? Talvez fosse caro, fosse difícil, fosse demorado. Mas as prudentes pagaram o preço do azeite. E quando foi o grande dia do Senhor, parte das virgens prudentes foram para o seu noivo. As outras ficaram. Tão simples quanto isso. Baseado em quê? No princípio de manter a chama do temor acesa. Pegou essa parte aí? Amém? Então dê um aplauso bem forte ao Senhor. Pode tirar aqui, senão eu vou mudar de assunto. Então, vamos reler agora. O temor do Senhor, primeira chama, é o princípio do conhecimento. Não adianta você acender conhecimento, acender sabedoria, se você não mantiver acesa a chama da presença e do temor. Mas pastor, o que quer dizer temor se não é medo? A maior definição que eu encontrei foi a seguinte: reverência consagrada. Temor quer dizer reverência consagrada. É uma humilde aceitação da autoridade de Deus sobre a sua vida. É uma lealdade com a intenção de Deus com a sua vida. Isso é temor. Escreva assim: lealdade de Deus com o seu propósito para a minha vida. É isso. É quando eu sou leal com o plano de Deus para mim. Isso é temor. Temor é isso. Lealdade com o propósito de Deus para a minha vida. Não é medo. É uma admiração profunda e uma lealdade extrema com tudo que Deus representa e com tudo que Ele tem para mim. Então, se eu coloco assim, se eu falo assim, o temor do Senhor, a reverência consagrada é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. E aí ele começa a escrever, não é? Vamos voltar então no versículo 1, põe lá Provérbios 1, e vamos ler até o final. Deixa
Deixa eu pôr aqui na minha Bíblia para acompanhar. Está aqui Mateus, Provérbios. Todos encontraram aí? Olha só. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras de inteligência, para se instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade. Está dizendo o quê? Para esse propósito, eu estou começando a escrever provérbios. Eu tenho um propósito, não estou fazendo isso à toa. É para que se conheça a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras de inteligência, para se instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade. Para se dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça também o sábio e cresça em ciência, e o entendido adquira a habilidade. Para entender provérbios e parábolas, as palavras dos sábios e seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Olha que importante. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensino de sua mãe, porque eles serão uma grinalda de graça para a tua cabeça, e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos sem razão o inocente. Enfim, ele começa a dar conselhos do que não fazer daqui para frente. Então, olha só, filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensino da tua mãe. Pegando aqui no gancho do ensino da mãe, aqui você entende que Deus ele fala sobre um processo, um protocolo da sabedoria. E existem fases para isso. A primeira fase é o quê? Temor. A chama do temor tem que estar acesa. Segunda fase, sabedoria, conhecimento. Ele começa a me conceder entendimento sobre algumas coisas. Então, há um protocolo, há um passo a passo que você pode ver aqui. Então, fala assim comigo: ensino, instrução, sabedoria. De novo, fala ensino, instrução e sabedoria. Parece três coisas iguais, mas são três coisas diferentes. Ensino é uma coisa, instrução é outra, e sabedoria é outra completamente diferente. Mas esse é o triângulo que torna harmoniosa a vida. Se você não conseguir triangular a sua vida nessas três áreas, você vai sempre se frustrar em algum aspecto. Que é ensino, instrução e o quê? De novo, fala assim: ensino, instrução e é o triângulo do sucesso. Ensino, instrução e sabedoria, né? Então, ensino, você vê aqui, filho meu, não deixes o ensino da sua mãe. Em Provérbios 22:6, ele volta a falar sobre isso, que é o quê? Ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando ela estiver velho, não se apartará dele. É o mesmo pilar, é a mesma base, né? Mas por que é importante isso? O que quer dizer ensino? Isso quer dizer a teoria, quer dizer valores profundos e intrínsecos. Ensino é onde eu construo matrizes. Eu ouvi uma explicação muito boa do pastor Cláudio Duarte, que, para quem não sabe, a área dele é formada em psicologia, ele é psicólogo de formação. Ele fala que o ensino são matrizes que nós criamos nos nossos filhos. Qual que é o problema do dia de hoje? É que essas matrizes de ensinamento e valores estão sendo colocadas, terceirizadas para a escola e para a sociedade. As mães e os pais não estão construindo matrizes no seu lar. O que são matrizes? São linhas de pensamento que eu valido o que vem de fora. Então, por exemplo, se eu coloco matrizes bem fundamentadas no meu filho, e chego lá fora
e tenho convites para coisas erradas, ou alguém me ensina algo que contradiz a matriz de casa, quando eu pego o que está lá fora e coloco sobre a matriz que eu aprendi, eu o quê? Eu rejeito. Certo? Não. Isso está fora da matriz que eu tenho no meu conhecimento. Está fora dos meus valores. Não dá para encaixar. Então eu vou o quê? Rejeitar. Mas quando é o contrário, quando você não constrói matrizes na sua casa, a mãe não faz, o pai não faz, a escola vai construir matrizes nele. O que vai acontecer? Quando você dentro de casa for querer tardiamente colocar um ensinamento, um valor para o seu filho, ele vai pegar a matriz que ele pegou na escola e vai dizer, opa, o seu ensino não bate com a matriz que eu recebi lá fora. Então eu vou ter que rejeitar o que você está me ensinando. O efeito é inverso. Então se você cometer o erro grave de entregar o papel de imprimir matrizes na criança para o mundo, para os filmes, para as novelas, para a sociedade, para a IA, que hoje em dia está educando as crianças, né? Você vai perder o seu filho, porque quando você quiser levar um valor intrínseco, importante, de honra, de temor, de fé, ele vai dizer, não, isso não encaixa na matriz que eu já configurei para a minha vida. Fala assim, misericórdia. Mas é sobre esse papel e essa importância que Salomão está falando aqui. Ensina, não deixe as matrizes da sua mãe, não deixe os pilares que ela incutiu em você, porque isso vai ser a base para o seu sucesso no futuro. Matriz é tão sério que isso nem sequer é lógico. Você não para, eu estou dando esse exemplo, não, você pega, encaixa, compara, como se fosse racional, mas não é, isso é automático e é no subconsciente. Você não para comparar, você só rejeita. É instantâneo. Então, o que você aprendeu na sua infância, você vai ter frutos disso na sua vida até a sua velhice e nem vai saber por quê, porque já foi impresso. Vai só bateu ou não bateu, encaixou ou não encaixou, e você aceita ou rejeita automaticamente ao longo da sua vida. Então isso é muito importante entender. E Jesus faz isso. Se você, por exemplo, for lá em Mateus 5, Jesus ele gastava tempo ensinando e tempo instruindo. Ele dividia as suas fases de ensino. Em Mateus 5 você vê que ele está ensinando as bem-aventuranças. Ele fala sobre vários princípios, várias matrizes, várias balizas, vários pontos importantes que devem me guiar. São sinaléticas que eu tenho que aprender e vigiar. Então ele assume esse papel de instrutor, de professor que está ensinando o tempo todo. Então, o ensino é isso. Quando Deus quer preparar os seus discípulos, ele trabalha em 3 fases: em ensino, em instrução e revelação. Então, Jesus fez o quê? Ele ensinou, ele instruiu o que fazer e depois derramou o Espírito Santo para dar sabedoria. Os 3 pilares formaram a base da construção da igreja. Quem pode dar um amém aí? Esses 3 pilares. Então isso é importante no macro, para todos nós no coletivo, mas também no micro, para cada um de nós aplicar de forma individual nas nossas próprias vidas. Quem está me percebendo aí? Diz amém. Então ensinamento é isso, é quando eu estou aplicando a parte teórica, a parte moral, a parte abstrata e importante para alguém. Instrução é o quê? Instrução é como fazer, é como executar, é como colocar em prática o que eu aprendi, o ensinamento. É como aplicar o ensino, ou aonde aplicar o ensino. O mundo corporativo chama isso de know-how. É o know-how, é o saber fazer. Fala assim, instrução é saber fazer. Porque você ensina alguém a amarrar um atacador, amarrar um cadarço. Você pode ensinar 10 vezes, mas até ele ter o know-how vai demorar um pouquinho, sim ou não? Eu já falei isso várias vezes, né? O aprendizado ele é como amarrar o atacador. Você tem 3 fases no saber. Quem que já ouviu eu dar esse exemplo aqui? Deixa eu ver.
3 fases no saber, que é: eu não sei que eu não sei, eu sei que eu não sei, e eu sei que sei. Fala comigo, eu não sei que eu não sei. Tem muita coisa que você não sabe que você não sabe. Você não sabia que não sabia que o temor do Senhor tinha a ver com o candelabro. Muitos que não sabia que não sabia. Mas depois descobriu, depois que eu expliquei, descobriu que sabe, já sabe que não sabe. Sim ou não? Você hoje sabe que não sabe muita coisa em relação à Bíblia, em relação ao tabernáculo. Então você passou de 2 fases no ápice. Você soube que não, você não sabia que não sabia, agora sabe que não sabe. Depois tem a fase 3, que é eu sei que sei. Eu gostei demais, né? Eu não sei que não sei, eu sei que não sei, e eu sei que sei. Por exemplo, amarrar cadarço. Quem aqui, normal, quando desamarra, tem que pensar para amarrar? Me fala. Aí eu vou amarrar, como é que me falou? Aí eu tenho que pegar 2 lacinhos, fazer. Você faz isso hoje em dia? Não faz, você nem pensa, você não gasta nem energia para amarrar o seu cadarço. Você está conversando, você mantém o seu diálogo, você vê, você não para o seu diálogo, você abaixa, você amarra, você nem lembra, você nem percebeu que você amarrou o seu cadastro. É assim ou não é? Mas por quê? Porque você passou por 2 fases antes. A primeira fase, eu não sei que não sei. O dia que você viu o seu cadastro desamarrado, você balançou assim, e ele não amarrou sozinho. Aí você balançou de novo, ele não amarrou. Pai, mãe, desamarrou. Então, amarra. Eu não sei. Você não sabe? Não sei. O pai sabe que ele não sabe. Mas fala o quê? Amarra. Para ele entender que ele não sabia que ele não sabia. E vem a pergunta-chave: como é que eu faço? Me ensina. Você pega aqui, você passa assim, você dá o primeiro laço, você faz 2 orelhinhas, você passa um debaixo do outro e você puxa. Mas você teve que falar isso quantas vezes? Umas 50 vezes, ele teve que errar umas 50 vezes até conseguir fazer o primeiro laço a primeira vez, sim ou não? Então até ele fazer o primeiro perfeito, ele descobriu: eu sei que eu não sei, e eu preciso aperfeiçoar o processo. Olha para cá. Essa é a fase que a igreja mais falha, quando ela descobre que sabe que não sabe, mas deixa de aperfeiçoar o processo do crescimento e do aprendizado. E é nessa fase que entra a instrução. Ela entra quando eu começo a ensinar e você vai repetindo e errando, repetindo e errando, repetindo e errando. Só que alguém disse para o ser humano que ele não pode errar. E quando ele sente que vai errar, ele recua em vez de avançar. Mentira ou é verdade? Quem que ensinou para o ser humano que ele não pode errar? Sendo que ele deve errar para aprender. Ele deve tentar para aprender. Ele tem que insistir várias vezes até aperfeiçoar o que ele está fazendo. Há uma máxima hoje em dia, silenciosa. Se você não é bom, nem tenta. Se eu fosse pensar assim, eu não estaria aqui hoje. Quantas vezes eu vim aqui pregar e errei, e não gostei da pregação, da forma que eu conduzi, detestei, mas fiquei insistindo no processo de melhorar a oratória, a forma como explicar. Fui mudando todo o meu método. Hoje eu prego como eu não gosto, porque eu sei que é mais eficaz. Porque como eu gosto, eu vi que era chato, que era massivo, que era muita informação, que era muito teórico, e não, as pessoas falavam assim: nossa, que bênção, mas não lembrava de nada do que eu pregava. E eu fui mudando o processo, até fazer o que eu não gosto, para cumprir o objetivo que eu tenho que cumprir, que é fazer a igreja entender a mensagem, e ir embora lembrando dela. Eu fui me adaptando, e fui o quê? Errando no processo. A vida é assim, meu irmão. Se você desistir de praticar, de tentar, de se aperfeiçoar, você não vai crescer. E a instrução vem daí, porque o ensino de como fazer, ele chega antes, ele é fácil. Qualquer pessoa consegue hoje adquirir conhecimento. Você dá um Google, tem tudo quanto é opinião. Agora você
transformar isso em instrução, em uma forma prática de fazer alguma coisa, aí é outros 500. Nesse grupo estão as pessoas que têm sucesso na vida, que conseguem transformar teoria em atividades, teoria em produtividade. Quem pode dar um amém aí? Esses somos nós, você pode dizer amém? Você consegue, você é capaz, Deus te instrui o tempo todo a colocar na prática aquilo que Ele te ensina. Então, você vê que Jesus ele teve momentos de ensino e de instrução. Né? Quando que ele instruiu? Em Mateus 10, por exemplo, ele fala: vai de casa em casa, de 2 em 2. Pregai o evangelho, anunciai que é chegado o novo reino. Expulsai os demônios e curai os enfermos naquela cidade. Então o quê? Instruindo atividades. Ensinando eles a aplicarem o ensinamento que ele teve antes com cada um deles. Estão entendendo? Então eles estão sendo instruídos. Fala comigo, ensino e instrução. É diferente. Por isso que a ovelha ela é ensinada, o discípulo ele é instruído. A ovelha ela aprende a inspiração, a paixão pela palavra. O discípulo ele quer suar, ele quer transpirar o custo de realizar aquilo que a palavra pede. Quem pode dar um aleluia aí? É isso aí. Agora você me fala, você é de que classe? Da ovelha ou do discípulo? Porque até onde eu sei, quando Jesus fala em Mateus 28, ele fala: ide e fazei ovelhas, ide e fabricai crentes. Não fala isso na Bíblia, você não vai achar isso. E nós nos comportamos como se nós fôssemos uma fábrica de crentes, mas não somos isso. Nós somos uma fábrica de discípulos. Quero ouvir um amém. Nós temos que ser discípulos, que são pessoas que detêm o ensino e têm também a instrução. Sabe o que fazer, como fazer e a hora de fazer, em nome de Jesus. Então seja um discípulo, seja alguém instruído. Em Mateus 28, ele instrui a igreja sobre o que fazer, como se comportar depois da sua morte e sua ressurreição. Há uma instrução, há um próximo passo, há uma missão clara a se percorrer, a se caminhar. Pergunta-chave: você só tem sido ensinado ou você está instruído? Pastor, como é que eu sei isso? Eu sei se eu olho para frente e não sei para onde eu estou indo, eu só fui ensinado, eu não fui instruído. Se eu sei para onde eu estou caminhando, se eu sei o meu destino, o meu objetivo em cada área, porque não é só uma área não. Isso não se resume na área espiritual, se resume em tudo. No profissional, no casamento, no matrimonial, né, que é o casamento, na empresarial, carreiras, sociedade, se aplica em tudo. Eu tenho que descobrir em cada área da minha vida o meu papel em Deus. Cada área. Em que área como que eu tenho que ser como marido, como irmão, como patrão, como funcionário, como pastor, como discípulo. Em cada área eu tenho que me encontrar uma direção clara de como ser, o que fazer. Por exemplo, eu me encontrei em casa. A Bia fica falando assim: pai, as pessoas não sonham que você é assim. As pessoas acham que você é todo fechado. Você você é outra pessoa aqui em casa. Como quem diz, as pessoas não sonham que você brinca, que você ri, que você fala conosco. Porque eu tenho um papel que eu aprendi a exercer que é fundamental na minha casa e que não encaixa no altar. Não encaixa na sociedade, encaixa na minha casa. Eu mergulhei em descobrir que tipo de pai eu tenho que ser. Não é? Perfeitos nós nunca vamos ser, mas eu tenho um compromisso de ser melhor a cada dia. Então o pai Aisley não é o pastor Aisley, não é o empresário, ele é o pai. E eu tentei ter uma vontade diferente e encontrar o papel de Deus para mim no lar. Então, essa resposta tem que nascer em nós para cada área. Para depois nascer o quê? A instrução de como fazer, aonde fazer. E por último, então, o quê? A sabedoria, que é
quando o Espírito Santo harmoniza as verdades eternas, o ensino, né? A ação prática e o tempo de Deus, o tempo divino, né? Você vê, por exemplo, isso em 1 Coríntios 12, 8, 9, que fala o seguinte: a uns Deus concedeu palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, pelo mesmo Espírito. Pelo mesmo Espírito. Você vê que Estevão, ele conseguia confrontar o Sinédrio. Se você for ler em Atos 6, 8 a 10, você vê que Estevão, aquele que foi apedrejado, né, aos pés de Saulo, bem quando começou a igreja, ele como é que eu vou dizer? Deus inspirou Estevão de tal maneira, com tanta graça e sabedoria, que ele confrontava teólogos experientíssimos, ao ponto deles não terem resposta para ele. Não sabia como responder Estevão, porque ele estava cheio do poder e da graça divina. Então, quando você entende o que Salomão está falando, que você não consegue viver com sucesso se não tiver ensino, instrução e sabedoria. Tem que ter a intervenção de Deus. Pastor, o que é ser sábio? Sabedoria é igual modo mais tempo. Escreve aí, essa é a forma de sabedoria. Sabedoria é igual o modo mais o tempo. É o modo de fazer as coisas no tempo certo. E é muito difícil entender essas duas coisas, em especial o tempo. Eu vejo hoje muitas pessoas competentíssimas, cheias de habilidade, cheias de conhecimento, mas com a péssima leitura de tempo. Não sabe quando calar a boca, não sabe quando tem que falar. Quem dá isso? Sabedoria. Shema. O Espírito de Deus é que dá para você a leitura do tempo do conhecimento ser falado, ser ensinado. Então, quando eu olho para o que Salomão ensinou e faço um paralelo, desde quando Jesus começou o seu ministério até hoje, eu vejo que ele aplicou essas 3 fases na igreja. E ensinava nas sinagogas, dizendo, né? Tudo que você vê no princípio dos evangelhos é a primeira fase, onde ele ia ensinando, mostrando na Bíblia que ele era o Messias e por que ele era o Messias, por que ele havia de vir, por que ele ia morrer. Ele ia ensinando. Depois, segunda fase, instruindo o que fazer com esse conhecimento, com essa revelação. Terceira fase e última na igreja, quando ele derrama o quê? O Espírito de Deus sobre a igreja. Um grande derramar vem lá na festa das colheitas, que hoje é o Pentecostes, né, que é 50 dias depois da Páscoa. Pentecostes é um nome que você não vai achar na Bíblia. Não existia a festa de Pentecostes, existia a festa das colheitas. Aí Pentecostes é uma expressão romana, que é penta de 50, que é 50 dias depois da Páscoa, que era o tempo que dava até essa outra festa, que era das colheitas. Então você não vai achar na lei mosaica a palavra Pentecostes. Você vai achar só na expressão cultural daquela época. E aí vem o que? Esse derramar na festa das colheitas, onde a igreja colhe o que? Sabedoria plena, sabedoria líquida, sabedoria, sabe, que vem inundar a igreja, colocar fogo na igreja, fazer entender a forma certa de usar cada conhecimento, cada ensinamento, cada instrução. Então, nós temos que nutrir a nossa vida desses princípios. Mergulhar. Fala assim, mergulhar. Fala assim, eu tenho que mergulhar no ensinamento. Eu tenho que saber. Agora, não adianta se você saber, entender que tem que saber, se você não deixar a chama do temor queimar em você. A primeira chama é essa. Quem pode dizer amém aí? E lembra que temor é uma reverência consagrada. É um profundo reconhecimento de que Deus é muito maior do que aquilo que você imagina.
soberano e um compromisso íntimo, intenso e leal com a sua vontade em sua vida. Isso é temor. Olha quantas palavras eu tive que usar para definir temor. Não é fácil, porque é muito mais do que apresenta na tradução. Eu acho que deviam complementar, consertar isso aqui, porque até pode ser que venha do tempo ainda, da época que era muito comum você aplicar o medo nas pessoas para levar o evangelho, como foi o tempo das inquisições, né? Católicas, que a linguagem era o medo, porque o medo movimenta as pessoas. Mas aqui não fala de medo, fala sobre um profundo entendimento de quem Deus é, da sua grandeza e um leal e profundo compromisso com o seu propósito para a minha vida. Pergunta-chave: essa chama está acesa em você? Se essa chama não acender, você pode esquecer de procurar conhecimento. Hoje a palavra é essa: deixa acender a chama desse temor na sua vida. Porque essa chama, ela vai acender outras chamas. Não só a primeira que ele menciona aqui, que é a do conhecimento, mas a da força. Eu tenho aqui uma listagem que eu não quero ficar me estendendo. Eu tenho aqui todas as chamas de Deus apontadas aqui. Mas cada chama é importante. E depois você estude, para você ver em casa. Você vê que, lembra que tinha 7 chamas, né? Uma é a Deus, é a chama de Deus que nasce em nós, que é um novo nascimento. Se Deus não fizer nascer, queimar, nada flui em nós. As 3 de um lado são chamas que nascem em Deus, que é chamas espirituais. As 3 do outro lado são chamas que nascem no homem, para a prática na terra. Há um equilíbrio entre o que Deus faz no mundo espiritual e o que Deus faz na terra. Depois você pesquisa isso em casa e você vai aprender muito sobre isso, tá? Porque hoje você descobriu que você não sabia que não sabia algumas coisas. Agora você já sabe que não sabe algumas coisas e tem que buscar. Então a pergunta é essa: como é que está essa chama? O Shema, a principal chama. A chama que Deus fala, essa não pode apagar. Gente, depois de estudo sobre isso, era muito sério, não podia faltar esse azeite. Essa chama não podia apagar jamais. 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 Dando o quê? Já uma simbologia do tempo que iríamos viver hoje com o Espírito Santo. Uma chama eterna que não depende de mim, ela vem de fora. Eu tenho apenas que ter o quê? Compromisso. Eu tenho que ter fé. Eu tenho que ter envolvimento com essa chama. Quero te convidar, onde você está, a fechar seus olhos e fazer uma oração ao Senhor. Falar: Senhor, não deixe essa chama apagar. Ou se nunca acendeu, que ela se acenda hoje. Eu não posso ter medo do Senhor. Eu tenho que conhecer o Senhor e desejar a Tua presença. Desejar a Tua grandeza. Desejar entender o Teu propósito. Ser leal. Ter uma profunda lealdade com o que o Senhor tem para a minha vida aqui na terra. Fala ao Senhor o que vier ao seu coração, porque é sobre isso que é a pregação, é sobre você ser ensinado, mas ser instruído também. Não só aprender, mas colocar em prática. Tomar um passo de fé, fazer uma escolha, tomar uma atitude, porque a palavra chegou no seu coração. Quando chega em mim a palavra de Deus, eu não tomo uma atitude, é como se eu desprezasse a palavra, se eu desprezasse o conhecimento. Então o que valida que eu não desprezei é quando eu faço uma escolha, eu faço uma mudança, eu tomo uma decisão para realmente ser diferente, ou fazer algo diferente, para encontrar aquilo que Deus sonhou para a minha vida. O temor é o princípio. A reverência é o princípio. Fique em pé onde você está. Quem aqui percebeu o que eu quis dizer hoje aqui? Deixa eu ver. Quem foi abençoado e diz amém aí? Então dê um aplauso, celebra o Senhor. Eu sei que é uma pregação que leva a gente a
a olhar para dentro. E às vezes isso não é confortável. E não é aquela pregação tão inspirativa que te faz arrepiar. Mas ela é tão necessária como a outra. Porque ela me faz crescer. Ela me faz mudar. Ela me faz me encontrar no, em que fase eu estou vivendo na minha vida. E que você, eu vou te dar um conselho hoje, que você não viva uma vida só de ensinamento, só de ser gordo em saber. Tem muita gente gorda em saber, sabe muito, sabe versículo decorado, lê muito, mas é pouco instruído, não consegue colocar em prática nem um décimo daquilo que você aprendeu, biblicamente falando. Não consegue. O céu não vê isso com bons olhos. Ele fala, não, eu quero ver isso em forma de instrução, em forma de caminhada, em forma de atitude, em forma de escolhas, em forma de arrependimento, em forma de construção de alguma coisa. Quem pode dizer amém? Essa é a fase que o céu pede. Ele fala, enquanto a sabedoria, não se preocupe, porque isso compete ao Senhor. Se você vê lá na Bíblia, como é que José teve sabedoria para realizar coisas assim maravilhosas. Até separei aqui o versículo para você poder saber. Olha aqui, ó, José fala assim, Gênesis 41, 38, 39. Será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus? Tu estarás sobre a minha casa. Um homem que foi reconhecido, ou Bezalel e Aholiabe, né? Que Deus deu dons e discernimentos para fazer toda a obra artística do templo. Não tinha nada impossível que eles não conseguiam fazer. Tudo o que tinha que fazer em termos de ornamentos artísticos, Deus dotou esses homens para poder fazer tudo a 100%. Essa parte, fica descansado, porque vem do céu. Quem pode dar amém? Amém? Vem do céu, é dom de Deus e é dom gratuito. Fala a Bíblia, fala nas cartas, não me lembro o versículo, que aquele que quer sabedoria, que peça. Olha só o que está pedindo, que peça. Que peça. Fala assim para o seu irmão, que peça. É só pedir, é só querer, é só buscar, é só bater e abre-se-vos-á. Quando buscar de todo o vosso coração. Vamos aumentar a intensidade. Quem pode dizer amém? Amém. Quero te convidar a isso hoje. Aumenta a intensidade da sua vida em algumas áreas, em especial nessa de buscar a sabedoria, sabendo que o que ancora o conhecimento é o temor do Senhor. O que ancora o conhecimento é a minha profunda devoção, compromisso em saber a sua grandeza e lealdade ao seu propósito na minha vida. Hoje é um tempo de decisões, é um tempo de escolhas. Me perdoa se às vezes eu deixo você desconfortável, mas esse é o caminho do próximo passo. Sempre que você cresceu, se você olhar para trás, você vai ver que teve um tempo de desconforto antes do sucesso. Sim ou não? Sempre teve um tempo de aperto, um tempo de dor, um tempo que teve que mexer com a sua rotina para você ir para uma próxima fase. A palavra é igual. A palavra não poupa apertos, ela não poupa desafios, ela não poupa correções, porque ela quer você crescendo de graça em graça, de glória em glória, até a estatura de varão perfeito. Isso requer de nós ser mais intensos em algumas coisas. Seja mais intenso em Deus, mais intenso no conhecimento, mais intenso na palavra. Se você sabe que não sabe alguma coisa, é a hora de aprender. Quem pode dizer amém? Fala assim comigo: hoje sei que não sei, porém vou aprender, porque o temor é apenas o princípio. Há uma carreira proposta para a minha vida e eu vou percorrer, em nome de Jesus,
para a honra e glória dele, em nome de Jesus, amém. Dê uma aplauso ao Senhor bem forte, mais forte. Vamos adorar o Senhor. Se derrame, faça escolhas, faça votos e louve o teu Pai. Torne esse louvor agora como um louvor de temor, de reconhecimento da sua grandeza, da sua santidade e do seu compromisso com a sua vontade, em nome de Jesus. Isso, alto, forte. Voltar a canção, mas quer que você perceba uma coisa, essa canção, ela é uma profecia, ela está em Abacuque 2, versículo 14, tá? Vamos ler o 13 antes. Acaso não procede do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem para o fogo e as nações se cansem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Irmão, as canções não são obras do acaso, não. O Espírito de Deus derrama sabedoria para profetizar cantando, orando, falando. Você vai cantar de novo de louvor, mas você vai levar aquilo a uma profecia de Abacuque, dizendo: chegou o tempo, e o tempo é agora, que toda a terra vai se cobrir do conhecimento da glória de Deus. Como as águas cobrem o mar, ela vai cobrir a sua vida em nome de Jesus. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Juntando a terra com os anjos.
adoração, a sua grandeza e compromisso com a sua santidade e vontade em sua vida. Diga aleluia, santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Toda a terra Cante isso, profetize, profetize. será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra ao som da tua Mais uma vez, toda a terra. toda a Declare, terra profetize que você está incluído nisso, meu irmão. do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra ao som da tua igreja. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Pai, pela tua revelação, pelo ensino, pela instrução e pela sabedoria, porque o pacote vem completo. O Senhor não dá apenas uma parte. Esse é o pilar do nosso crescimento, é o triângulo que harmoniza a nossa vida e história. Senhor, o Senhor pela tua palavra nos ensina. Com Jesus, o Senhor nos instruiu exatamente o que fazer pelos evangelhos. E com o teu Espírito Santo, o Senhor derrama sabedoria e fogo sobre o teu povo. E todo conhecimento se espalha, todo conhecimento se adentra sobre a tua casa. Eu quero abençoar o teu povo. Eu os abençoo com toda a sorte de bênçãos na região celestial. Pai, que eles cresçam, que eles sejam fecundos espiritualmente, Pai. Que eles possam ser uma chama tua aonde eles forem. Que as trevas não os resistam em nenhum lugar aonde eles possam ir. Pai, que as trevas se dissipem, que a tua luz, a tua chama, o conhecimento, a instrução e a sabedoria estejam com eles, Pai. Que o Senhor é com eles. Há uma unção neste ambiente. Há um ambiente espiritual neste lugar, Senhor. O teu Shema, a chama principal está queimando aqui. A chama principal está queimando neste altar. Que esse fogo venha para nós. Que esse fogo acenda a tua igreja. Acenda a tua igreja. Acenda a tua igreja. Peça ao Senhor. Me acende. Me acende. Aquece meu coração. Põe a tua chama em mim. Eu quero pegar fogo com o teu fogo. Eu quero ser parte do teu candelabro. Eu quero ser um com o Senhor. É o teu tempo. É o teu momento. Lute em oração. Lute em entrega. Abra sua boca e fala com o Senhor. Ele diz: eu atendo quem pede. Eu atendo quem quer. Eu atendo quem bate a porta. Eu abro a porta. Ele está aqui para te ouvir, meu irmão. Sinta o poder de Deus. Sinta a chama aumentar. Aleluia. Aviva outra vez. A nossa geração tem lenha. Diga isso, cante, cante. Pode incendiar, vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar. Tem lenha aí, meu irmão. Tem fogo aí. Tem matéria-prima aí. Deixa Deus pôr fogo em você. Nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar. Queridos, eu sinto Batiza com fogo. um ambiente diferente nesse lugar. Quero te convidar a vir aqui à frente. Acende Há uma unção. Há uma unção neste culto diferente. Vem aqui à frente, você aqui no altar. Vamos fechar aqui na frente. Pode vir, pode vir. Venham todos, venham todos. Há uma unção de Deus nesse lugar. Há uma unção de Deus nesse lugar. com fogo. Reacende
caminhar é uma declaração celestial, dizendo: eu estou disponível, eu entendi o que é o temor, quero viver neste temor toda a minha vida. Consagração é isso, é decisão de estar dedicado, separado. Não é ser perfeito, não, esquece isso. É uma escolha dizendo: como eu sou, com todos os meus defeitos, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, eu entrego ao Senhor. Se para o Senhor servir de alguma coisa, vou ficar muito feliz. Mas se não servir, eu estou entregue do mesmo jeito, porque eu sei que eu não sou digno, que eu não valho nada. Mas não importa se eu mereço ou não, se eu presto ou não, importa que eu escolhi me consagrar, me entregar tudo que o Senhor me deu na tua presença. Pai, essa aqui é a tua igreja. Pai, eu sinto um ambiente espiritual diferente neste lugar, nessa manhã. O Senhor escolheu os que estão aqui hoje para ministrar profundamente em cada coração. E mais importante do que uma pregação, do que o que pode chegar aos ouvidos, é o que o Senhor pode ministrar pela sua própria voz dentro de cada um de nós. Eu peço que o Senhor venha, Pai, falar com o teu povo. Abra os seus ouvidos espirituais. Eu oro, Pai, para que os ouvidos espirituais venham ser abertos agora, em nome de Jesus. Que os corações tenham uma leitura do teu Espírito Santo, que o Espírito de sabedoria e conhecimento e instrução venha sobre cada um de nós, venha sobre cada um deles, e que eles não retenham isso, que eles venham ser abençoadores e ministros para quem não tem essas habilidades, esses dons, que eles façam chegar em mais e mais pessoas. E eu profetizo hoje, Pai, que essa chama queime em seus corações, que essa chama não se apague, que a chama central do temor nunca se apague, porque se ela não se apagar, as demais chamas vão estar também acesas, e o teu nome glorificado através de cada um de nós. Deus abençoe, libera essa palavra, libera os teus anjos no mundo espiritual para cumprir cada palavra que eu estou ministrando aqui hoje, Senhor, com propósito, o teu nome ser conhecido, o teu evangelho pregado, Senhor, e a consumação dos tempos ser completa. É o que eu te oro no nome de Jesus. Amém e amém. Só quem recebe diz assim: eu recebo o nome de Jesus.